você começou falando é uma verdade, e hoje eu ministrei a respeito de algo assim. Pode se sentar, pode se sentar. O privilégio que nós temos de estar aqui nesse fim de ano adorando ao Senhor, buscando o Senhor, exaltando o Senhor, por coisas que aos nossos olhos foram ótimas e coisas que aos nossos olhos não foram tão ótimas assim, mas nós temos esse privilégio, né, de buscar a Deus, de estar aqui e, apesar de quem somos, apesar de, né, nossas falhas, apesar de nossos erros, mas o Senhor nos ama, a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Então é hoje que Deus quer fazer. É hoje que Deus quer falar, é hoje que Deus quer transformar, é hoje que nós precisamos nos posicionar. A gente deixa sempre para amanhã, né? Não, dá amanhã. É igual dieta, né? Segunda-feira eu começo, né? Segunda-feira eu começo. Segunda-feira e nunca chega essa segunda-feira. E essa madrugada faleceu um amigo meu que estava já... Vai para o hospital, sai do hospital, vai para o hospital, com cancro no estômago. E foi ruim aos nossos olhos, mas ele está com o Senhor. E ao mesmo tempo, ele dizia para a família, ele falou para alguns amigos, que se o Senhor me curar, eu vou sair daqui e eu vou para todo lado pregar o Evangelho, e eu vou para todo lado levar o nome dele, a cura, o milagre, aquilo que ele fez na minha vida. Mas se o Senhor também resolver me levar, glória a Deus, eu estarei com ele. E o Senhor levou, né? Mas às vezes a gente deixa para tomar essa posição no último dia. Às vezes a gente deixa para tomar essa posição quando a gente já não vê saída, né? Quando a gente já não tem jeito. Então agora, Senhor, agora eu te entrego a minha vida. Não estou dizendo que tenha sido assim com ele, mas estou dizendo que muitas vezes a gente faz isso. A gente espera, sabe, como se Deus fosse o último recurso. Entende? Sabe aquela coisa que sim, você já certeza já ouviu isso? Não, já fiz de tudo, agora só falta orar. Só me resta orar. Mas orar é para ter sido a primeira coisa. Né? Estar com Deus é a primeira coisa. E a gente inverte. Fala, vou fazer tudo. Então, glória a Deus que a gente está aqui hoje. Amém. Glória a Deus que a gente não deu certo nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas ambições. Porque se a gente tivesse dado certo, a gente não estaria aqui. Exato. Sim ou não? Meu sonho era estar no iate nas Ilhas Canárias agora, né? Passava aquela coisa na cabeça assim de, não, vou ficar rico, né? Vou vender bola de gude quando a gente é criança, vou vender bola de gude, vou ficar rico, eu vou comprar um carro com os meus pais e vou... Será? Se a gente tivesse dado certo, a gente estaria nos pés do Senhor? Então até os erros, até os problemas são a misericórdia do Senhor na nossa vida. Entende? Então é hoje, né? Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde e a gente realmente olhar para trás e falar assim, se eu pudesse voltar atrás, né? Se eu pudesse, mas faça hoje para o Senhor. Amém? Hebreus capítulo 4, verso 12. E a palavra que eu quero deixar para a igreja veio, parece até que a Jaque tinha lido aqui minha anotação. Ela falando a respeito da graça de Deus, logo no início. E eu queria falar um pouco sobre isso. A graça de Deus, irmãos, ela é simples. Ela é complexa, mas ela é simples. Assim como o Evangelho, né? Ele é simples. Ele é profundo, mas ele é simples. A gente que complica demais as coisas. A gente dificulta tudo. A gente cria rituais, a gente cria... ordens, a gente cria uma série de coisas para tentar ajudar Deus, né? Quando na verdade a gente está mais atrapalhando que qualquer outra coisa. Eu costumo dar sempre como exemplo o Emanuel quando quer lavar o meu carro. O Emanuel tem 7 anos de idade agora, mas ele com 3, 4 aninhos, quando saía, 3 aninhos ele saía da creche, falava assim, pai, vamos tomar um cafezinho? Aí eu falei, meu Deus, é tuga mesmo. Só pensa no cafezinho. Pai, vamos tomar um cafezinho. Aí eu ia com ele tomar um cafezinho. Pai, vamos lavar o carro. Aí eu, ai meu Deus. E eu já lavava o carro, não sei você, mas eu já lavava o carro quase no desespero. Porque você bota a moeda naquele negócio, já está contando. E tem que ser rápido, senão vai perder mais moeda, né?
E eu botava a moeda já apontando a pistola pro carro. E quando largava a moeda, já estava aqui para não perder nem uma gota d'água. E o Emanuel queria me ajudar, o que ele fazia? Psh, pro chão, daqui a pouco psh, pro alto, e eu, meu Deus do céu, e o carro ele não acertava. E eu falei, tem que lavar esse carro, tá, criança? Psh, e eu já pensando, vai outra moeda. Aí ele, vai pai, bota aí outra moeda. Aí eu, meu Deus, vai outra moeda. E, psh, aí pegava na mão dele e ia apontando. Mas quando terminava aquilo, chegava lá em casa, ele vinha assim, mãe, lavei o carro do meu pai. Mais atrapalha do que ajuda, né? Mas para ele aquilo, né? E a gente faz exatamente isso com o Senhor. Exatamente isso. A gente acha que está ajudando a Deus, na verdade a gente está mais atrapalhando que ajudando, mas Deus fala assim, vai meu filho, faz. Sabe por quê? Porque eu quero me relacionar com você. Eu escolhi usar você, não é porque você sabe fazer, mas é porque eu quero estar com você. Né? Então, nós temos esse privilégio de sermos co-participantes na obra do Senhor. Que a obra não é nossa. A igreja não é nossa. As ovelhas não são nossas. Entende? O tempo não é nosso. A vontade não é nossa. Então, tudo é dele, através dele e para ele. É simples. Deus tem a sua história. Ela começa antes da gente sonhar em existir. Lá na fundação do mundo, a palavra diz que Cristo já foi crucificado antes da fundação do mundo. Então ele já tem a história dele conduzida até um dia que diz assim, olha, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A história dele está escrita. E a gente entra no meio e acha que vai fazer a história dele. Não, mas ele que está fazendo. Então o Evangelho é simples. A graça de Deus é simples, né? Deus é o mesmo, Ele não está falando algo novo, a diferença está em nós. O mesmo Deus que se manifestou no Antigo Testamento se manifesta no Novo. Não é um Deus que mudou. Né? Às vezes a gente tem a ideia de um Deus mau, um Deus tirano no Antigo Testamento, mas aí veio Jesus, aí Deus se converteu a Jesus e agora Deus é bom. Né? Você já teve essa sensação de estou lendo no Antigo Testamento, meu Deus, um Deus que quer guerra, um Deus que manda matar o povo, um Deus que... Ah, não, agora Deus é bom. Não, mas Ele foi bom em todo o tempo. Ele era sempre bom. Quando Ele manda Oséias casar com uma prostituta, Ele era bom. E Ele sabia que a prostituta ia atrair Oséias, mas Ele era bom, já. Na verdade, Ele queria que Oséias conhecesse o coração dele com relação ao seu povo que estava traindo. Que estava o traindo com outros deuses. Entende? Então não é sobre você ou sobre mim, é sobre nós. É sobre Ele em nós. Entende? É algo muito maior que isso. Às vezes a gente para na nossa dor, nos nossos sentimentos, nas nossas preocupações, nas nossas angústias, nossas aflições. Ah, meu Deus, a minha conta. Vou lá na igreja para Deus pagar a minha conta. Ah, meu Deus, o meu cansaço. Vou lá na igreja para Deus tirar o meu cansaço. Ah, meu Deus, o meu trabalho. Vou lá na igreja para Deus resolver o meu trabalho. Ah, meu Deus, a minha família. Vou lá na igreja para Deus resolver a minha família. Mas espera. Quem é o Senhor? Sou eu ou é Ele? Entende? Então nós viemos para buscar Ele. E a palavra nos garante que as bênçãos nos perseguirão. Amém? Amém. Hebreus 4, 12. Todos acharam? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos num estágio, vamos dizer assim, com Deus,
que já não há espaço para é pecado, não é pecado, né? Ah, pastor, beber é pecado. Ah, pastor, ir não sei aonde é pecado. Ah, pastor, irmãos, nós devemos estar num nível com Deus que é, Senhor, o que te agrada? O pecado já tem que ser abandonado de cara. Não tem que se pensar. Se tem algo que está sendo colocado em questionamento diante da presença de Deus, a gente tem que pensar, na verdade, Senhor, o que te agrada? Pode não ser pecado beber, mas Senhor, se eu beber, isso está te agradando? Pode não ser pecado fazer, mas Senhor, se eu fizer, isso está te agradando? E às vezes nós ficamos numa infantilidade e até buscamos pessoas, né, para falar de acordo com aquilo que a gente quer. Que hoje é fácil. Se eu quero dizimar, eu entro na internet, eu vou achar um monte de pastor que fala, que bom dizimar, você deve dizimar, porque na palavra diz isso. Mas se eu não quero dizimar, eu entro na internet e eu vou achar um monte de outros pastores falando, olha, não precisa dizimar, porque dizimar estava na lei, blá, 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 blá. Se eu quero estar presente nos cultos, eu vou achar pessoas que vão falar, olha, vá para o culto, é necessário você congregar. Mas se eu não quero estar presente, eu vou achar pastores desigrejados falando besteira na internet. Então, a palavra diz que nos últimos dias nós procuraríamos mestres de acordo com os nossos desejos e intenções, com as nossas vontades. Só que nada cala o Espírito Santo de Deus. No fundo a gente sabe exatamente o que deve ser feito. No fundo o Espírito Santo de Deus está ali falando e a gente quer ignorar para não ter que ceder, para não ter que abrir mão. Sabe por quê? Porque a gente entendeu tudo errado. A gente acha que a graça é licença para pecar. Né? Não, Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas dificuldades, então agora é só vitória, né? Pare de sofrer, venha para Jesus, ouviu? Venha para Jesus e pare de sofrer, meu irmão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus falou. Aí a igreja vem e vende uma facilidade para você. A igreja não, né? As instituições aí. Vem de uma facilidade. Não, vem para Jesus. Você vai parar de sofrer. Seu casamento vai ser restaurado. A sua família vai ser renovada. Você vem para Jesus. Ele quer fazer tudo isso. Mas você tem que vir para Jesus porque Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Não há vida fora dele. Não há verdade fora dele. Não há nada fora dele. E quando nós estamos nele, refletimos quem Ele é, tudo se ajusta. Amém? Amém. Então a graça não é uma licença para pecar, mas a graça é um acesso que Ele me dá para estar na presença daquele que é 100% santo, mesmo eu sendo 100% indigno. É quando Ele me chama, mesmo eu não sendo merecedor. Então não depende da igreja, não depende de pregador, não depende de nada, depende simplesmente da graça e a bondade de Deus. Isaías 6, verso 1. Isaías 6, verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tem um louvor que fala assim, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Lembra desse louvor? É exatamente isso. Meu irmão, a palavra de Deus é Ele. Por isso que ela penetra, e ela é viva, e ela é eficaz, e ela transforma, e ela muda. Ela toca em lugares que ninguém pode tocar. Psicólogo não vai tocar, psiquiatra não vai tocar, remédios não vão tocar. Mas Ele vem e faz. Entende? Então, quando nós estamos diante dEle, diante da face dEle, da glória dEle, da majestade dEle, não tem como eu olhar para Ele e dizer, eu sou puro, eu sou limpo como Ele é, eu sou santo como Ele é. Não tem como. Não tem como. Então, como que muita gente entra na igreja e sai do mesmo jeito? Aí eu posso te dizer, a palavra que está sendo dita ali, ou é de um coach,
ou é uma palavra diluída para não confrontar ninguém, mas não é a palavra genuína. Que a palavra diz o que? João 1, no princípio era a palavra, ou o verbo. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Como que eu vou chegar diante do 100% santo e me achar santo? Como que eu vou chegar diante de quem é 100% puro e me achar puro? Quando Isaías olha para o Senhor aqui, ele fala assim: então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele declara tudo isso, o Senhor dá uma ordem para que o querubim vá e toque com a brasa e purifique ele. A graça de Deus, ela não nos atrai para nós permanecermos como estamos. Porque sem santificação não veremos o Senhor. Não dá para permanecer. Nós precisamos vir para o Senhor como estamos? Sim. Mas ele fala que, olha, eu vou tirar de você o meu fardo, o seu fardo que é pesado, mas vou colocar sobre você o meu fardo que é leve. Eu vou tirar de você o jugo seu que tem machucado, que é duro, mas eu vou colocar o meu jugo. Entende? Deus, ele não nos deixa soltos à nossa vontade, porque isso seria o maior juízo dele. Se Deus nos deixasse viver as nossas paixões, emoções, desejos e sonhos, seria o maior juízo dele sobre nós. Porque a nossa carne clama para estar longe dele. Por isso, quando Adão peca, ele foge da presença. Né? Por isso, quando Caim peca, a palavra diz que então Caim se retirou da presença do Senhor. Caim foge da presença. Quando a gente peca, a gente não quer mais vir à igreja. Quando a gente peca, a gente não quer mais receber nem a ligação de algum irmão. Quando a gente peca, a gente quer distância de tudo que é de Deus. E é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele pecava, ele não fugia da presença, mas ele corria para a presença. Ele falava: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno. Ele se humilhava diante do Senhor. E o Senhor perdoava e transformava a realidade dele. Então há uma grande diferença entre vir para Deus do jeito que está e permanecer como está. E a mesa da Santa Ceia fala de uma aliança com Deus. Mas de uma aliança que requer santificação. De uma aliança que requer que a gente abra a mão, que a gente entregue, que a gente se doe, que a gente permita Deus tocar em nós. É necessário transformação. Infelizmente, hoje o evangelho que tem sido pregado tem sido superficial ao ponto de, olha, tanto faz o caráter daquele homem ou daquela mulher, mas, olha, sabe pregar, tem boa dicção, sabe falar bem, sabe se portar bem no altar, anda para um lado, anda para o outro, conversa com um, brinca, ri, faz a igreja rir, ficar feliz. Olha que bom, então, olha, nasceu aqui um pastor, um pregador. Quando na realidade a gente vai olhar aproximadamente 16 itens ali falando do ministério do pastor, né? Os requisitos para um pastor, e 90% é de caráter. Né? É um homem cheio de Deus, é um homem que tem olhado para as coisas do Senhor, é um homem puro, é um homem que tem buscado a santificação, é um homem... Deus está preocupado com o coração, a gente está preocupado com o exterior. Deus está preocupado com o que nós carregamos dentro, e muitas vezes a igreja está preocupada com o que ele carrega ali fora. Por isso que eu falo, Santa Ceia é um momento onde nós olhamos para nós e falamos: Senhor, quem eu sou diante de quem Tu és? Porque toda vez que a gente olha para quem Ele é, a gente tem a revelação de quem nós somos. Lembra quando Jesus fala assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Porque eles estão dizendo assim: alguns dizem que Tu és profeta, outros dizem que Tu... Aí tá, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem a revelação e fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora que ele fala isso, ele fala: e tu és Simão, filho de Barjonas, não é isso? Porque na mesma hora que ele tem a revelação, e ele fala o quê? E não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai. Então Pedro recebe a revelação de quem ele é, e está olhando ali agora para o Cristo, não apenas para o Jesus homem, mas para o Cristo. E quando ele entende isso, Jesus mostra para ele: você é assim. Essa é a sua identidade, esse é você. Mas olha, em mim eu vou edificar muito mais. No mundo você é o filho do Barjonas. Em mim, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Vocês farão coisas muito maiores em Cristo.
Sabe, quando a gente entende quem nós somos nele, é muito diferente. A gente não mendiga benefícios de Deus. A gente não mendiga uma noite de prazer. Né? Deus, eu dizimei, Deus. Agora fala comigo. Deus, eu fui no culto, estava mó frio, Deus, e eu fiz o sacrifício de ir lá, agora fala comigo, Deus. Não é assim. A presença é o que mais importa. Ele é o que mais importa. Amém? Amém. Abacuque 2,14, quem pode ler para mim? Isaías, nós lemos aqui no verso 3, diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. No finalzinho do verso 3. E Abacuque 2,14, o que ele vai dizer? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra já está cheia da glória do Senhor. E Abacuque diz o quê? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Sabe, está tudo disponível para nós. Isso que eu acho interessante na obra de Jesus. Já está tudo disponível, está tudo feito. Quando ele fala lá na cruz assim, ó, tetelestai, ou está consumado, ele está dizendo, está tudo feito. Se você entender que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, você tem acesso a tudo que é dele. Entende isso? Eu não vou orar mais de uma forma medíocre diante de Deus. Deus faz assim, Senhor faz assado do jeito que o Senhor quiser. Não, olha, eu sou filho. E o filho como faz? O filho chega na casa do pai, ele abre o frigorífico e ele tem acesso a coisa que a visita não tem. Né? Ele vai olhar ali, olha, tem um refrigerante, vou pegar o refrigerante. Por quê? Porque é meu. Se é do meu pai, é meu. Só que às vezes a gente fica como aquele filho não pródigo, né? Tem o pródigo e aí tem o não pródigo, que ficou dentro de casa e não sabia quem ele era. E ficou chateado porque o irmão voltou tendo acesso a coisas que ele não tinha. Aí ele fala, pai, mas como assim? Você vai fazer festa para ele? Aí o pai fala, mas tudo é teu. Você que nunca quis usufruir, você que nunca quis acessar, você que nunca quis viver, mas é teu. E às vezes a gente está dentro da igreja como se fosse esse homem. A gente está na casa do pai, vivendo na casa do pai, sendo tratado como um servo. Só que Deus não revela o coração dele para servos, Deus revela o coração dele para filhos. Deus revela o coração dele para amigo. Deus revela o coração dele não para servos. Então nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. E como se faz isso? Pela santificação. Se separando para Deus. Buscando a Deus, Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, Tu és a palavra penetra e ela vai me modificar. E eu quero permitir, Senhor, modifica quem eu sou. Muda a minha realidade, muda a minha história, muda tudo, porque eu não quero mais ser aquilo que eu era. Irmão, não se ache digno, não se ache. Não se ache digno porque cumpre a lei, não se ache digno porque vai ao culto, não se ache digno porque aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque foi Ele que te aceitou. Meu Deus. Foi Ele que te aceitou. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. E Ele pagou um alto preço por cada um de nós. E às vezes a gente acha que a gente está dando uma chance para Jesus. Eu sou tão bom, James, que eu estou dando uma chance para Jesus me usar. Acredita? Não é assim, não. Ele é tão bom que apesar das nossas falhas, das nossas mazelas, Ele nos alcançou. Ele é tão bom que Ele conta com a gente, mesmo não precisando. Ele podia fazer a mula falar como fez com o Balaão. Ele podia fazer as pedras clamarem como está escrito. Ele podia fazer os anjos pregarem o evangelho da salvação. Mas Ele conta com cada um de nós. Para que a gente se relacione com Ele. Para que a gente esteja com Ele. Para que a gente seja um com Ele. Lembra que Jesus fala? Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E a unidade do corpo passa no processo da santificação. Precisamos buscar mais o Senhor. Não se ache digno por causa da lei ou do que você faz. Pessoas que negociam migalhas não entendem quem são. Meu irmão, você é filho de Deus. Filho se assenta à mesa. Glória, Pai. Aleluia. Se pecou, filho se assenta à mesa. Se não pecou, filho se assenta à mesa.
Entenda uma coisa, eu vou falar uma coisa que eu não quero que você me interprete mal. Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem problema. Nós temos problema. Quando Adão pecou, Deus veio ter com Adão do mesmo jeito. Se Adão tivesse se arrependido, clamado a Deus, como Davi fez muitas vezes, talvez a história fosse outra. Entende? O problema é que a gente foge da presença do Senhor. Quando você pecar, você se arrependa. Sabe o que é arrepender? Arrepender não é ficar com remorso como Judas. Lembra? Judas traiu Jesus e teve remorso. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Judas foi para um caminho de morte. Mas Pedro foi para um caminho de transformação. Entrega genuína. Entende? Às vezes a gente tem remorso de coisas que nós vivemos, mas não nos arrependemos. Arrepender, o prefixo a é negação, né? Acéfalo, que não tem cérebro, né? É a negação. Então o a é a negação. O re é o que? Novamente. Né? Repetir, né? Novamente. E o pender é o que? Cair, né? Tem pendente. Então, arrepender significa não cair novamente. É simples. Davi, ele se arrependia, por quê? Porque ele não caía. Você pode ler na palavra, ele não cai nos mesmos erros. Ele erra muito, mas não os mesmos erros. E às vezes a gente acha que ser humano e ser cristão, a gente não vai conseguir ser perfeito. Não, não é sobre ser perfeito, mas é sobre se colocar naquele que é perfeito. Entende? É viver uma vida genuína com Cristo e Ele é digno, e Ele é perfeito, e Ele tem toda a autoridade. Então tudo que nós fazemos é dEle, é através dEle e é para Ele. Você pode ter errado, mas isso não faz Deus amar menos você. Você pode ter falhado. E você pode estar acertando tudo, mas isso não faz Deus amar mais você. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Deus não tem amor. Nós temos amor. Ele é o amor. E Ele não vai se afastar, se apartar de quem Ele é. Essa é a essência dEle. Isso é quem Ele é. Então nós precisamos entender isso. Deus está aqui, apesar de. Deus me ama, apesar de. E a graça dEle está disponível para mim, porque eu sou filho. Então a graça não é algo, a graça é alguém. É Jesus. A graça é a cruz. Sabe, a entrega do próprio Deus, que antes, às vezes a gente pensa num Deus que morreu ali na cruz e sofreu naquele momento. Não, mas antes disso, Ele se esvaziou de toda a sua glória. Tem noção? O Deus que cria todas as coisas, se faz criatura por amor de mim e de você, e vem, nasce, passa pelo útero materno, nasce como homem, e Ele vive as nossas dores e tentações, e Ele nos mostra, olha, é possível, porque eu sou 100% homem. E vocês devem seguir os passos que eu estou dando. Vocês devem pisar os meus passos. E Ele morre por amor de nós. Eu acho que o menor dos problemas dele foi a dor física na cruz. Porque às vezes a gente foca mais nisso. Mas pensa em Jesus. Traz à memória um dia que você ficou extremamente constrangido e mal com Deus porque você pecou. Isso foi um dia de um pecado seu. Agora pensa esse constrangimento e essa ausência, essa falta de Deus no teu íntimo, no teu coração, sobre Jesus. E não só essa, mas todas as tuas faltas de Deus, todos os teus pecados sobre Jesus. E não só os teus, todos os pecados de toda a humanidade sobre Jesus. E não só dos que estavam vivos, mas todos que viriam antes e que viriam depois, sobre Jesus. Pensa nisso. A dor física era o de menos. O pecado foi capaz de afastar o pai do filho. A ponto de Jesus falar assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentia a sensação do vazio de Deus, da ausência de Deus e ficar ali desamparado, sozinho. Ele se fez pecado por amor de nós. Isso é a graça. É alguém que não precisava
se esvaziar, morrer por amor de mim e de você. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele tem a chave, o controle, toda a autoridade foi dada no céu, na terra, debaixo da terra. E hoje ele está aqui disponível para mim e para você. Só tu és santo, Jesus. Mas nós precisamos negar a nós mesmos. Ele fala, se você quer ser digno de mim, então toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga. Aleluia. Nós precisamos dar o nosso passo. Não é para a gente viver do jeito que vivia, mas é para viver uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque Ele é digno. Sabe por que eu perdoo o James se o James me fizer algo mal? Não é porque o James é digno, mas é porque Ele é digno. Entende? Eu perdoo minha esposa se minha esposa faz algo. Por quê? Porque Ele é digno e ela tem que me perdoar ainda. Porque Ele é digno. Então nós precisamos entender isso. Quando a gente entende quem Ele é, quando a gente entende quem nós somos, meu irmão, tudo fica mais fácil. Sabe? A gente consegue conviver um com o outro, amar um ao outro. Sabe por quê? Porque o nosso amor passa pela cruz. Deus consegue estar comigo e com você porque Ele não vem diretamente, mas Ele passa pela cruz. Então toda a ira dele está satisfeita em Jesus. E assim Ele nos ama. Amém? Amém. Então a graça ela é inexplicável. A graça é algo que a gente não consegue descrever com palavras, mas é o amor de Deus, é o amor, a misericórdia dele liberado sobre nós. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, isso é a graça de Deus. Sabe, é saber que a gente é falha, que a gente peca, mas Ele está do nosso lado ali, conduzindo. Olha, lembra quem você é. É através de mim que você tem que fazer. É o meu nome que tem que ser exaltado. Não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre os teus passos, é sobre a cruz. Não é sobre você ir a uma igreja, a uma religião, mas é sobre estar em Cristo. Entende? Jesus tem muito mais para nós. Graça não é prêmio porque aceitou Jesus, porque fez tudo certo. Graça não é mercadoria. Graça não é nada daquilo que a gente entende pela religião. O que é religião? Religião é a gente trabalhar para Deus sem conhecer Deus. Né? Vou fazer um monte de coisa para Deus. Só que Tiago 1,27 diz assim: a religião verdadeira, pura, sem mácula, diante de Deus e Pai, é ajudar o órfão e a viúva nas suas necessidades e manter-se incontaminado com as coisas do mundo. Sabe, Deus requer de nós santidade. Quer viver uma verdadeira religião? Abençoa o teu irmão e mantenha-se incontaminado nas coisas do mundo. Ah, mas toda a gente faz, não interessa. Essa eu já ouvi da minha mãe. Você não é todo mundo? Né? Acho que todo mundo tem, né? Perto da minha idade eu ouvia isso. Mas todo mundo vai, você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Mas está todo mundo fazendo, não interessa. Sabe, eu sempre tive uma relação com Deus que eu ficava assim, Deus, mas eu não vi ninguém fazer isso. Mas eu vou fazer. Sabe aquela coisa? Tá todo mundo de cabelo cortado. Eu vou deixar grande. Não gosto de ser igual, não. Agora vai ficar todo mundo de cabelo grande, então eu corto. Também não quero... Sabe, eu nunca fui movimentado. Porque vão fazer assim, tá toda a gente fazendo assim, tá tudo... não me interessa. O que o Senhor quer? Mas a reputação, olha o que vão dizer, o que vão falar. Não me interessa. O que Ele pensa a meu respeito? Eu não estou nem aí para a minha reputação, eu estou preocupado com a minha integridade. Né? O que Deus pensa, o que Ele está vendo. Quando eu estou sozinho, isso é o que interessa. Porque é muito fácil, gente, botar uma roupinha aqui e vir para a igreja e mostrar o Rafael que eu quero que vocês saibam. Isso é fácil. Mas quem somos nós quando não estamos aqui? Isso aí Ele está vendo. No primeiro texto nós lemos isso. Ele sonda, Ele conhece cada coração. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso profundo. Você pode vir aqui, pegar nesse cálice e dizer, né? Somos corpo
E assim bem ajustado, totalmente ligado. E troca o cálice com o irmão. Nossa, é tão giro. Mas sai daqui, marreta o irmão. Isso é ser corpo? É? Sim ou não? Não. E aí a palavra diz que então fazemos o quê? Mentiroso. Entende? Então a graça, ela não nos permite ficar no lugar onde a gente encontrou Jesus. E toda vez que a gente vê um encontro com Jesus, a gente vai perder algo de nós, vai ganhar algo dele. Toda vez que nós vemos o Senhor, nós olhamos para quem nós verdadeiramente somos e falamos, preciso mudar. Né? A graça de Deus é chamar o mentiroso Abraão de pai de nações. Fazer dele o pai da fé. Mentiu sobre Sara. Mas Deus olhar para ele, não, você é um homem que eu vou fazer uma grande nação e através de ti serão abençoadas todas as famílias na face da terra. Aí isso é a graça de Deus. A gente só enxerga o que está vendo aqui, mas Deus sabe muito além. Deus olha para mim e para você e vê algo muito mais precioso do que nós próprios vemos. Graça de Deus é quando Ele olha para Raabe, para Tamar, Batseba, e na genealogia de Jesus elas estão. Isso é graça. Mulheres que talvez a gente fale assim, não, isso daí tem que estar fora. Não, prostituta, como vocês estão loucos, vai botar prostituta na linhagem de Jesus. Que crédito vamos ter quando a gente falar sobre isso? Sabia que uma das evidências de que Jesus verdadeiramente existiu e que a história dele é verdadeira é exatamente por isso aqui? Porque se fosse criada, inventada, não teriam colocado as mulheres na linhagem, não teriam colocado prostitutas, não teriam colocado muitas dessas. Mas isso é a graça dele. É ele olhar para eles e falar assim, não, eu vou botar e você vai fazer parte, sabe por quê? Porque eu vim para remir todas as coisas. E ainda que o mundo diga que você é isso, eu digo, não, você não é. Sabe, é olhar para a mulher samaritana, que o mundo julgava como uma mulher promíscua, porque já tinha 5 maridos e ainda estava com o que não era dela, e ele fala assim, não, olha, eu vi algo em você diferente. E os discípulos estavam na cidade de Samaria e voltaram preocupados com o pão que eles tinham que comer. E a mulher foi lá na mesma cidade e voltou com a cidade inteira. Olha, esse é Jesus, olha, ele é o Messias, ele é Cristo. Entende? Você tem um monte de discípulos que vai lá e não faz o que se esperava. Mas uma mulher posicionada em Cristo alcançou toda uma cidade. Isso é graça. A graça de Deus é a gente olhar para um adúltero como foi Davi e Deus chamar ele de um homem segundo o meu coração. É olhar para o filho pródigo e prometer o céu para o ladrão. É olhar para toda a igreja e ver muitos mentirosos e muitos homens que não prestam, mas fazer eles serem algo extremamente grandioso na mão do Senhor. A graça de Deus é ele olhar para mim e falar, você não tinha jeito, você não prestava, você... Não, mas eu faço tudo novo. Eu pego você e eu vou redimir você. E não interessa o que falaram lá atrás, não interessa o que os seus pais disseram, o que seus tios disseram, não interessa se você foi dado, se você não foi aceito, não interessa nada, porque eu te amo, eu te gerei em mim e eu conheço todos os teus dias antes do primeiro deles existir. Isso é graça. A graça de Deus, ela nos alcança de uma forma tremenda. Nada mudou. Como seria se a nossa vida estivesse escrita na Bíblia? Como seria a nossa história? Como seria? Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Ele te ama com o amor que Ele é. Quando conhecemos a graça, nós enxergamos como Jesus. A misericórdia dele te livra de coisas que você merece. Mas a graça, ela te dá o acesso que você não merece. A misericórdia te arranca do pecado, a misericórdia te arranca do mundo, a misericórdia te tira de coisas que você merecia. Mas a graça te dá acessos diferenciados. A graça te coloca em lugares melhores com o Senhor. Misericórdia, ela está dentro da graça, mas ela não é a graça. Amém? Eu queria orar com você. Se pudesse colocar de pé. A graça, ela veio para exceder
a lei. Jesus fala assim, olha, vocês ouviram o que eles diziam. Eles diziam que se você fosse pego com uma mulher, você estava em adultério. Eu, porém, vos digo que se você olhar com a intenção de, você já adulterou com ela e ela contigo. A graça ela é muito excelente. Ela passa muito. A graça não está abaixo da lei. Sabe, a graça sempre existiu. E sempre esteve disponível. A gente que não entendeu. Então, como os homens matavam uns aos outros, aí foi necessário ele criar regrinhas, escreveu a lei e botou assim, olha, não matarás. Como os homens não sabiam honrar um ao outro e não sabiam honrar a Deus, então ele escreve leis para aprendermos a honrar a Deus e leis para aprendermos a honrar o próximo. Porque nós não entendemos a graça. Antes da lei, Abraão dizimou para Melquisedeque. Se todos soubessem honrar como Abraão soube honrar a vida de Melquisedeque e a Deus através da vida de Melquisedeque, não era necessário estar escrito lá para dar 10%. Se ninguém matasse, não era necessário estar escrito, não matarás. Se ninguém roubasse, não era necessário estar escrito, não roubarás. Entende? Então a lei ela não excede a graça. A graça excede a lei. Andar na graça é mais complexo, mas é mais simples. É buscar o Senhor, a vontade dele. Senhor, lembra, a lei é, isso é pecado? Aquilo é pecado? Isso é pecado? É estranho, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, separem Sansão, olha, Sansão não pode cortar os cabelos, porque ele é nazireu, ele é separado para mim. Então não quero que cortem os cabelos dele, não quero que ele seja dado a bebida forte, eu não quero que ele coma algum tipo de alimento. Então Deus separa Sansão de uma forma. Aí lá na frente Paulo vai falar assim, olha, o homem que tem o cabelo grande, ele desonra. Olha isso. Mas lá atrás estava dizendo que era para mais honra. E agora já está dizendo que é para desonra. Entende? Então, como nós somos legalistas, nós vamos conseguir base para o que a gente quiser. E é o que acontece muitas vezes. Tem igrejas que, por exemplo, criam doutrinas, agora todo mundo tem que vir de cabelo grande, porque nazireu de Deus tem que ter o cabelo grande. Já pensou? E se não tem cabelo grande, então vai ter que botar o véu quando entrar na porta. Aí a gente vai numa outra igreja. Aí a outra igreja pega o outro texto isolado. Homem de cabelo grande aqui não entra. Nesse altar não sobe. Porque isso desonra, está escrito. Entende? É lei. São regras. Dogmas. Só que Jesus é sobre relacionamento. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Amém? O que te agrada? Eu quero te agradar. Eu quero tocar o teu coração. Eu quero fazer algo excelente para ti. Então eu vou orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde, essa noite que se inicia. Nós colocamos nossas vidas em teu altar, Senhor. Senhor, obrigado porque a tua graça nos alcançou, Senhor, nos atraiu, nos trouxe, Senhor, para esse lugar. Obrigado porque esse dia estava marcado, Senhor, por ti, Senhor, para nós estarmos aqui e recebermos mais de ti, Senhor. Senhor, obrigado porque tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. Senhor, obrigado porque o teu amor nos alcançou, mesmo não sendo merecedores, Pai. Nós estamos sentados à mesa contigo, juntamente uns com os outros, participantes, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente aqui, Senhor, nesse lugar, assim a tua palavra nos garante, Pai. Porque estamos aqui em torno do teu santo nome, Senhor, reunidos. Obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos sequer de desatar tuas sandálias, Pai, mas o Senhor nos amou, nos chamou para sentar à mesa contigo, Pai, e mais que isso, nos chama de filhos, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Senhor, que nós temos. Te somos muito gratos, Pai. Eu quero, Senhor, agora profetizar sobre cada um aqui, Senhor, um novo tempo de revelação, de comunhão contigo. Um tempo, Senhor, de abundância, Pai, contigo. Um tempo, Senhor, de entendimento, Pai, de uma nova identidade, Senhor. Assim como aquele filho pródigo recebeu um anel, Senhor, que dava a ele uma nova identidade, Senhor. Nós queremos ter, Senhor, o selo teu, Senhor, sobre nós. O teu nome sobre nós, Senhor. Senhor, obrigado porque tu és tudo que precisamos, Senhor. Obrigado porque a tua obra foi completa na
naquela cruz, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu acesso livre ao Pai, Senhor. E hoje podemos clamar, Abba, Pai, Senhor. Me socorre, Pai, me ajuda, Pai. Me conduza, Pai, mas eu não quero jamais sair da Tua presença, Senhor. Não tem sido fácil, mas eu quero estar contigo. Senhor, ainda que eu passe pelas águas, elas não me submergirão. Ainda que eu passe pelo fogo, ele não me queimará, Senhor. Então, Pai, me conduza pelos teus lugares, porque são lugares mais altos que os meus, Senhor. Profetizo um novo tempo sobre a tua vida, Pai. Um novo tempo sobre a tua vida. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.